Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Struck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com um diretor da Amazon. Algumas semanas atrás, por coincidência, eu conheci uma pessoa aqui nos Estados Unidos que atua como posição de diretor da Amazon e ao longo da nossa conversa, que foi por sinal uma conversa muito boa, muito produtiva, eu acabei me tomando a liberdade de fazer uma pergunta que é uma das perguntas mais discutidas a nível global sobre a Amazon e sobre o futuro das profissões. Uh, Naturalmente, a gente está vendo que existe uma série de demissões, de layoffs dentro da Amazon, e a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: todas essas demissões, esse layoff, está relacionado com a inteligência artificial? Ou seja, a inteligência artificial, ela está de fato roubando as profissões das pessoas? E ele foi muito objetivo na resposta. Sim, mas esse é o efeito e não a causa. E é a partir desse momento que a conversa começou a ficar interessante. Basicamente, para a gente contextualizar e entender o contexto por completo, a gente precisa voltar alguns anos atrás. Algumas décadas atrás, alguns anos atrás, o custo do dinheiro estava muito baixo. O que significa o custo do dinheiro? Nós, por exemplo, no Brasil, nós chegamos a ter um período onde a taxa Selic ela estava 2% ao ano. Ou seja, o custo do dinheiro era 2% ao ano, um custo muito baixo. Esse momento agora, que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está na faixa de 14% ao ano, ou seja, o custo do dinheiro está muito mais caro. É claro que isso tem uma série de correlações com inflação, com emissão de moeda, mas isso é um papo para um próximo vídeo. No momento que nós tínhamos no passado o custo do dinheiro muito baixo, era muito mais fácil as empresas fazer captação desse dinheiro no mercado. Nós tivemos, por exemplo, talvez vocês vão lembrar o boom das startups, ou seja, nós tivemos uma série de fundos de investimento ao redor do mundo investindo um monte de dinheiro nas startups, mas o que de fato estava acontecendo era que esses fundos de investimento, eles tinham tanto dinheiro, eles estavam tendo uma performance tão boa, que se eles pegassem 1% desse dinheiro, desse capital que eles tinham sobre gestão, e colocasse em investimentos de alto risco, como por exemplo a startup, onde nós sabemos que a taxa de falha, taxa de quebra das startups naquela época era mais do que 90%, eles iam estar correndo um risco assimétrico. Ou seja, o que é um risco assimétrico? No momento que você perde aquele dinheiro, se você perder, o problema ele não é tão grande, porque para você é um valor muito pequeno e porque o custo daquele dinheiro perdido ele é muito baixo. Porém, se você ganhar, se você acertar, o retorno ele pode ser muito positivo, o retorno pode ser muito interessante. Então, naquele momento que nós tivemos o boom da startup, que o custo do dinheiro ele estava de fato muito baixo, que havia muito dinheiro disponível no mercado, as empresas elas começaram a investir, a contratar, a ter mais pessoas administrativas, a ter mais pessoas na produção, por causa que o custo do dinheiro era muito baixo, que valia a pena, fazer sentido fazer todos esses movimentos, por causa que o retorno ia ser maior do que esses 2% ao ano, como por exemplo no caso do Brasil. Nós tivemos países que tinham uma taxa de juros negativa, ou seja, era tanto dinheiro abundante que o dinheiro estava tão acessível que era fácil você obter dinheiro para fazer esses investimentos, essas aplicações e essas expansões, o que não é o caso do dia de hoje, da realidade atual. A realidade atual, nós temos um custo do dinheiro extremamente elevado, um custo do dinheiro muito alto. E isso faz com que as empresas busquem cada vez mais produtividade, eficiência e retorno. Se nós formos ver, tem um dado muito interessante que mostra a evolução da receita líquida por funcionário ao longo dos últimos anos das empresas, e a gente consegue ver que esse indicador ele foi reduzindo, ou seja, embora que a receita, a venda das empresas ela foi crescendo, a quantidade de funcionários cresceu muito mais do que a receita, então essa taxa ela foi menor. O mesmo serve foi para lucratividade, o mesmo serve para geração de caixa. Quando a gente faz lucro ou geração de caixa para o funcionário ao longo dos últimos anos, a gente consegue ver que esse indicador ele foi caindo, ele foi piorando, ou seja, as empresas foram se tornando mais ineficientes e improdutivas. E no momento atual, que nós estamos vivendo, onde é necessário ter mais produtividade, mais eficiência, as empresas estão buscando alternativas para que elas consigam trazer mais retorno, ter mais retorno, serem mais produtivas e serem mais eficientes. E a inteligência artificial é um meio disso.
Ou seja, como esse diretor me falou, ela é o efeito. Isso aí pode vir a acontecer com as empresas sobre a intenção de buscar produtividade. Só que existem alguns fatores que também contribuem para esse movimento, como por exemplo, esse diretor ele me trouxe um dado extremamente importante que existem certas operações da Amazon, como as operações logísticas de warehouse, que o turnover dessa operação ela chega a ser 150%. Ou seja, imagina você ter uma equipe, você é gestor de uma equipe e você trocar essa equipe por completo uma vez e meia por ano. Ou seja, você não consegue ter previsão, você não consegue ter amadurecimento das pessoas dentro dos processos, dentro dessa operação, porque a rotatividade é muito grande. Então, para conseguir ter uma previsibilidade, para conseguir ter mais produtividade e eficiência dentro dessas operações, a própria Amazon, assim como outras empresas, estão buscando soluções e recursos que tragam automação, que tragam repetibilidade, que tragam produtividade, eficiência e a inteligência artificial. Então esse é um outro fator que ele também compartilhou comigo, que tem motivado essa questão de fazer a busca pela produtividade e a implementação dessas tecnologias dentro das empresas. E no momento que a gente consegue ver o caminho que muitas empresas, até mesmo no Brasil, estão tendo com a implementação da inteligência artificial, é muito claro que as empresas elas estão percorrendo dois caminhos. Aquelas empresas que estão dizendo, olha, precisamos embarcar por causa que essa é uma tecnologia sem volta, mas elas não sabem muito bem como fazer isso. Elas sabem que precisam aumentar a produtividade, eficiência, reduzir custos, mas elas não sabem de que maneira fazer isso dentro das empresas. E existem aquelas empresas, aqueles negócios que já têm mais essa clareza. Por exemplo, quando nós vamos para a indústria que vende um produto, na maioria das vezes, o principal custo desse modelo de negócio é a matéria-prima. Então, as inteligências artificiais que estão sendo implementadas nesse segmento, nessa indústria, são inteligências artificiais que buscam fazer otimização de estoque, que buscam fazer padronização de produto, planejamento de produção, para ter mais eficiência, para ter mais produtividade, para que a empresa consiga ser cada vez mais competitiva, porque ela sabe que o principal custo dela é a matéria-prima. Existem empresas também que o negócio dela é serviço, e o principal custo de uma empresa que vende serviço é o administrativo, são as pessoas. Então elas estão buscando soluções, inteligências artificiais, para que ela consiga ter o setor administrativo mais produtivo, mais eficiente, para conseguir vender aquele serviço. Então essa é a grande diferença que separa daquelas empresas que entendem do seu negócio e daqueles gestores que entendem do seu negócio, e como é que eles vão fazer, o que eles vão fazer ou implementar para otimizarem os seus processos, serem mais produtivos e serem mais eficientes. E existem aquelas empresas que estão dando usuários de ChatGPT para os profissionais internamente usar. Então essa é uma grande distinção das empresas que estão implementando inteligência artificial dentro dos seus negócios, dentro da arquitetura dos seus modelos de negócio. E essa é uma grande virada de chave desse momento, por causa que, como eu comentei anteriormente, nós temos um custo de capital extremamente elevado comparado com o passado. Isso exige ainda mais eficiência e produtividade, porque o custo do dinheiro está muito caro. O momento do dinheiro barato já ficou lá atrás, o próprio boom das startups já ficou lá para trás. Então isso aqui já é uma coisa que ficou no passado e agora o foco está muito grande em busca de produtividade e eficiência. E um indicador que mede produtividade, um dos que mede produtividade, é receita líquida por funcionário, é lucratividade por funcionário, é geração de caixa por funcionário. Você precisa fazer com que esses indicadores cresçam e que você consiga fazer isso de cada vez mais produtivo e eficiente dentro do seu negócio. E a inteligência artificial ela vem como sendo um meio para isso. Então por isso que é muito importante você, independente da área de atuação que você tiver, independente do modelo de negócio que você tiver inserido, seja serviço, seja indústria, seja financeiro, qualquer o que for, o principal ponto que eu costumo dizer em quase todos os vídeos que eu faço aqui do meu canal é: você precisa entender como a sua empresa ou a empresa que você trabalha ganha dinheiro, como a empresa que você atua perde dinheiro e qual é o seu papel nisso. Porque quanto mais você fizer a empresa ganhar dinheiro ou parar de perder dinheiro, mais importante e raro você vai se tornar para o seu negócio. E aí você precisa compreender se para fazer isso você vai de fato ser substituído por uma inteligência artificial,
ou se daqui a pouco você vai fazer uso de uma inteligência artificial para conseguir entregar esse resultado. Então esse que é um grande ponto de chave, é você se perguntar qual que é o seu papel dentro da empresa para aumentar mais receita, ou qual que é o seu papel dentro da empresa para ela aumentar mais margem, para ela aumentar mais caixa, para aumentar a produtividade, para reduzir a ineficiência e para reduzir os custos. No momento que você tem clareza sobre isso, você vai conseguir entender se você é uma posição que tende a ser substituída pela inteligência artificial, ou se você é uma posição promissora e uma posição importante para dentro da empresa, estratégica para dentro da empresa, que com o uso e através da inteligência artificial você vai superar os resultados e você naturalmente vai crescer profissionalmente e pessoalmente, conseguindo alcançar os seus objetivos pessoais. E esse é um ponto que também está muita discussão. O próprio Elon Musk em Davos, no último encontro, ele falou que ele imagina que nos próximos 5 anos a maioria das profissões vão ser substituídas pela inteligência artificial. Mas isso é uma abordagem que é de se respeitar pela pessoa que ele é, pelos todos os inventos e criações que ele já fez, mas você precisa agora fazer, ok, deixa eu entender de que forma isso me afeta. E se você quer entender de que forma isso afeta você, baseado nisso que eu comentei ao longo desse vídeo, entendendo sobre negócios, entendendo sobre custo de capital, entendendo sobre a necessidade de aumento de produtividade, aumento de eficiência, aumento de margem, geração de caixa, redução da ineficiência, redução de custos e qual que é o seu papel dentro disso, dentro do negócio, para que você não seja substituído por uma inteligência artificial, mas sim que você faça uso de uma para gerar todos esses resultados esperados, clique na descrição, no link da descrição desse vídeo e agende uma conversa comigo, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar nesse processo. Muito obrigado por você que ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.